Fala, meu caro amigo músico, Marco Nise aqui no Radar Brasil Festivais. Neste vídeo a gente vai conversar sobre vendas, tá? Comportamento de vendas. Como é que você, pequeno artista, ser empresário, pode estar vendendo mais o seu show, circulando em mais cidades, regiões, tá? Mesmo sem você ter empresário. Então, hoje eu quero compartilhar com você um bate-papo aqui, né? De informações que eu tenho certeza que pode te ajudar, tá certo? Então, retenha o que for bom, beleza? Vou compartilhar algumas histórias aqui para você de como eu ah, há muitos anos atrás, uma pessoa extremamente que não gostava de vender, era tímido de vender, de oferecer as coisas. Como é que hoje eu amo vender, né? Hoje eu virei um músico que eu amo vender, né? Literalmente eu gosto de vender. Aprendi isso, tá? Então, eu quero compartilhar com você e eu acredito que vai ser bem bacana. Mas vamos lá. Então, olhando aqui, ó, acabou de chegar para mim. Esse aqui foi. Certinho. Esse aqui foi meu primeiro livro que eu lancei em 2015. Manual para turnês independentes, toque no exterior, né? Tá até lacradinho. Na realidade, acabou de chegar pelos Correios e por isso mesmo que eu tô gravando esse vídeo aqui, né? Esse livro que eu lancei sobre turnês, né, eu lancei em 2015 e eu lancei literalmente um ano depois, quando eu voltei da minha primeira turnê internacional. A gente começou tocando, né, foi aqui na América Latina. Começou no Brasil, tocando na Argentina e Chile. Foram quase 30 dias ali de turnê. Muito bem. Voltei da turnê, aí eu acabei escrevendo esse livro e lancei. Muito bem, né? Aí, quando chegou esse livro aqui, ontem pra mim, né? Eu fiquei pensando, me passou todo um filme na cabeça. Como é que eu, um artista sem empresário, né? Autogerenciar minha carreira e tal, como é que eu consegui circular shows em outras cidades, estados ali do Brasil e até países, mesmo sem ter escritório, mesmo sem ser conhecido? Como é que eu consegui fazer isso, né? E aí está o grande ponto, né? Como é que eu consegui vender né, shows e circular shows em tantos locais aí, né? E aí isso que eu vou compartilhar com vocês, né? Muito bem, esse resultado veio de ter, sendo pequeno artista, feito esse tipo de circulação de shows aí em várias cidades, estados e países, veio por causa disso aqui, ó. Né, por incrível que pareça, veio de algo que eu aprendi há muitos anos, vendo um senhor lá às casas pernambucanas do litoral norte paulista da cidade de Barra. E vou compartilhar essa história com vocês. Beleza, vamos lá. Em 1998, no começo, antes de eu me tornar um músico profissional, né, de entrar para a produção da música, eh, eu tomei a decisão de virar músico profissional, de viver disso, foi no final de 1998. Porém, meses antes, eu trabalhava nas lojas pernambucanas. Eu trabalhei nas lojas pernambucanas, né? Praticamente foi no início de 98, 1998. Enfim, meses antes de virar músico profissional, né? E aí que é o grande ponto. Quando eu fui trabalhar nas lojas pernambucanas, foi um período bem curto, né? Mas eu fui entrar como vendedor. E esse é o ponto. Quando eu fui selecionado lá para trabalhar, eu não entendia nada de vendas. E as lojas pernambucanas, sempre elas dão treinamento de vendas para os vendedores, né? Eles não jogam você lá de qualquer jeito, de trabalhar, né? Eles te dão um treinamento. E aí que é o grande ponto. Entrei lá, comecei a ficar, né, fazendo o trabalho os treinamentos, né? Eu e mais um grupo de outros jovens. Eu era um jovem de 18 anos, 1998, né? E eu, na realidade, eu queria ser músico, eu tinha uma banda, só que a banda era tipo um hobby, né? Era tipo um dinheirinho extra, tocava em bares, né? Então eu trabalhava na Pernambucana justamente para ter o meu salário, talvez seja o seu caso, então, talvez você trabalhe fora e a música é só hobby, alguma coisa do tipo, né? Muito bem. E aí que tá o grande. Fizemos o treinamento lá nas lojas pernambucanas, um mês de treinamento, começamos a trabalhar. Eu não entendia nada de vendas, estava lá, e eu lutava para tentar fazer as vendas, né? Eu e tantas outras pessoas. Eu trabalhava no setor de elétrico, tá? Muito bem. E eu tentava, as pessoas, os clientes iam entrando, eu ia tentando vender, não conseguia. Aí eu falei, caramba, o que está acontecendo, né?
Porém, eu e um monte de outras pessoas, outros vendedores novos e os antigos. Só que tinha uma coisa que me chamava muita atenção. Tantos vendedores lá na loja, tinha um que mais se destacava, o que mais vendia e que batia metas de vendas todos os meses. Todos os meses ele batia as metas de venda. Quem era esse vendedor, né? Era o seu Rodrigues. Seu Rodrigues, até passou uma boa lembrança do seu Rodrigues agora. Vamos lá, o seu Rodrigues, imagine só uma pessoa que você olha assim, vendedor, já de idade, né? Totalmente tranquilo, fala mansa, não era de ficar falando muito, tranquilo, olhar sereno, né? É aquele tipo de pessoa que você fala assim, não é possível que ele vende muito. Não é possível que ele é o melhor vendedor das lojas pernambucanas. Não é possível, porque ele era muito tranquilo na dele. E esse é um grande ponto, né? Já fica a primeira dica para você, meu caro amigo músico. Vender não tem nada a ver que você falar muito, ter oratória, não tem nada a ver disso, amigo, tá? Vendas não tem nada a ver disso. Para você vender mais seu show, já fica essa primeira dica, tá? Você pode ser uma pessoa introvertida, tranquilo, não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com processos. E o que o mais e o que fazia o seu Rodrigues lá na loja pernambucana, seu vendedor que mais vendia, era justamente isso. Ele sabia o processo de vendas. Ele tinha processos de vender os produtos da loja, por isso porque ele vendia mais que todo mundo lá. E eu, como nunca fui bom, né, eu sempre gostei de aprender em processos, eu amo essa palavra processos, entender sobre o funcionamento das coisas, né? Eu lembro que eu fiquei amigo do seu Rodrigues. Seu Rodrigues. Então eu chegava pro seu Rodrigues, ô seu Rodrigues, como amigo, fiquei amigo dele, né? Seu Rodrigues, como é que o senhor faz para vender tanto? Aí ele, bem calmo, né? Bem tranquilo, ele falou, eu simplesmente vendo aquele jeito dele. Muito bem, né? Só que eu comecei a observar muito o que o seu Rodrigo fazia. E aí que tá. Mas é o seguinte, ó. E é isso que eu tô compartilhando com você. Imagine que lá na parte de cima onde ele trabalhava, tinha um monte de vendedores. Os clientes iam subindo e os clientes iam direto para o seu Rodrigues. E aquilo ficava assim, me chamava a atenção. E vários clientes que chegavam ali, já chegavam, ô, seu Rodrigues, dava um abraço do seu Rodrigues. Entende? Era era algo muito bacana. Não parecia nem que eram cliente e vendedor. Parecia que era tudo amigo de seu Rodrigo, né? Segunda dica que eu já quero te dar, meu amigo músico. Para você vender os seus shows, tá? Entenda o seguinte: você não o seu foco tem que ser assim, ó. Peraí, você tem produtos que resolvem problemas das pessoas. O seu show vai resolver problema dos contratantes. Ora bola, se você resolve um problema de contratante, né? Você naturalmente você vai virar um amigo dele. Então foque, quando você vender os seus shows a partir de agora, estamos falando aqui sobre comportamento de vendas, para você poder vender seus shows, você poder circular mais seus shows, né? Foque no ganha-ganha, tá? Foque, tipo assim, de fato, né? Peraí, eu tenho um show que os contratantes precisam. Os contratantes, todos os programadores de festivais, e assim por diante, eles precisam do meu show, né? Meu show vai resolver problema deles. Então, essa primeira mentalidade era exatamente o que o senhor Rodrigo fazia. Exatamente o que o senhor Rodrigo fazia, né? Por isso ele fazia muito amigos, tá? Então as pessoas já iam conversar com ele e automaticamente criava-se um vínculo, tá? De amizade. O seu Rodrigo, a mentalidade do seu Rodrigues era de resolver problemas dos clientes que estavam indo lá buscar ele. Percebe? Então esse é o primeiro ponto que você precisa já colocar na sua mente para você começar a vender mais seus shows, tá? Vendas de qualquer coisa, seja nas Pernambucanas, Casas Bahia, venda de shows, vendas de qualquer coisa, tem a ver com relacionamento, pessoal. Percebe? Tá? Então, relacionamento é você ter a certeza, a ciência de que você tem algo que resolve o problema das pessoas. Ora, se você resolve o problema de uma pessoa, essa pessoa não gostar de você, percebe? Você sabe, cria fim. Então, esse é o primeiro ponto. Beleza, Lê. Segunda coisa que o seu Rodrigo fazia, eu ficava observando, eu falei, caramba, o seu Rodrigo é muito inteligente, né? Quando chegavam clientes novos lá também, o seu Rodrigo, a primeira coisa que o seu Rodrigo fazia era o quê? Ele ouvia muito.
Ele queria primeiro entender qual que era o problema do cliente dele, né? E ele não ficava empurrando o produto para os clientes dele direto. Ele não ficava empurrando qualquer produto para vender, né? Por que que ele fazia isso? Porque ele ouvia, ele queria entender qual que era o, o problema que o cliente tinha e ele queria dar a melhor solução para esse cliente. Quando ele fazia isso para o cliente, quando ele fazia uma ótima venda de um produto que resolvia de fato o problema do cliente dele, naturalmente o cliente que comprou dele ia ficar feliz e depois ele ia comprar de novo de quem? Do seu Rodrigo. Do seu Rodrigues. Por isso mesmo que o seu Rodrigues vendia muito na loja. Percebe? Ele não empurrava qualquer coisa para os clientes. Ele queria entender de fato o problema dos clientes. Isso é, ele fazia uma pesquisa, ouvindo os clientes, né? Eles estavam fazendo uma pesquisa e vendo qual era o perfil do cliente para o produto ideal para o cliente. Percebe? E aí, naturalmente, ele dava ótimas soluções para esses clientes que depois voltavam na loja para comprar de novo o seu Rodrigo, já viravam amigos. Por isso mesmo que as pessoas entravam na loja perguntando do seu Rodrigo, né? Queriam comprar do seu Rodrigo, porque já tinham comprado outras vezes do seu Rodrigo. E gerou confiança do seu Rodrigo, então ficavam amigos. Então as pessoas chegavam, os clientes do seu Rodrigo, né? Ele tinha muita recorrência. As pessoas que compravam dele compravam de novo. E toda vez que você compra de novo de você cria-se um vínculo forte, percebe? Então é isso que você, meu amigo músico, precisa entender, tá? Para você vender show, você cria esse vínculo. Ouça, entenda qual que é a dificuldade dos contratantes, entenda os contratantes, a mente dos contratantes, né? E aí sim ofereça o seu show de acordo com aquela necessidade. Percebe? Se você fazer isso, que foi o que eu entendi lá nas casas pernambucanas, fez toda a diferença para mim. Percebe? E que me possibilitou, de fato, depois começar a vender shows, né? Tanto em cidades, em estados e em outros países, circulando shows. Percebe? Quando você entende que cada contratante é um cliente que tem objetivo, tem dores que a gente fala, né? Tem problemas que precisam ser resolvidos. E quando você entende isso, e você pega o seu show, opa, e dá essa solução personalizada para aquele cliente, bom, as coisas vão funcionar para você. As coisas vão começar a dar certo. Você vai começar a circular mais shows. E ter recorrência, tá? Não basta você vender um show num lugar que não vai ser legal para o contratante, e a sua música não vai dar certo, para você vender uma única vez. Não, é legal você conhecer o contratante de fato e dar, opa, esse produto meu aqui é ideal para esse contratante, eu vou dar o melhor show ali para ele vai ficar feliz, o público fica feliz e depois ele te contrata de novo. Percebe? Tá? Então, essa foi a outra coisa que eu aprendi com o seu Rodrigo, né? Ouvir o cliente nada mais é do que você fazer uma pesquisa de mercado. Na prática, o que eu recomendo você fazer, né? Antes de você vender os seus shows, foque em pesquisar os contratantes, tá certo? Entenda a mente dos contratantes. Um exemplo bem prático. Por exemplo, você pode vender o seu show, se você é um artista cover, bom autoral, você pode vender, pegando o exemplo do artista cover, né? Digamos que você toca rock nacional. Você pode vender o seu show de rock nacional para, não somente para bares. O contratante de bar, você já conhece muito bem, né? Como que funciona. Só que você pode vender esse mesmo show para centros culturais, por exemplo, tá? E a maioria dos artistas, eles dos artistas sem empresário, não entende isso, né? Porque não se põe em lugar um centro cultural. Você é artista de rock nacional, por exemplo, pode vender para um centro cultural o seu show também. Só a forma que você tem que abordar ele é de outra forma. A mente de um contratante de centro cultural é totalmente diferente do bar. O bar, ele está preocupado com o quê? Né? As pessoas vão vir aqui, eu quero que elas... Eu preciso de uma música ao vivo, né? Para as pessoas poderem consumir. Agora,
Já um centro cultural, qual que é o objetivo do centro cultural? Ele não vai vender bebida, percebe? Então, é você entender a mente dele, ó, pesquisar ele. O que o centro cultural quer? Ele não vai vender bebida para o público. Ele precisa, ele existe para dar para o público, para a comunidade onde o centro cultural está, né? Ele existe para dar cultura, levar cultura. Então, o centro cultural não quer contratar, basicamente, um show de rock nacional. Percebe? Ele quer contratar um produto artístico que tenha relevância cultural. Percebe? Então, quando você começa a entender a mentalidade, as dores dos vários tipos de contratantes, isso é, clientes, assim como o seu Rodrigues fazia, né? Aí sim você consegue se comunicar corretamente com esse contratante, com esse cliente e vender a solução que ele precisa. Simples assim. É simples o processo, tá? Não é fácil, mas nada é fácil, né, pessoal? Mas é simples. Foi isso que eu entendi também do seu Rodrigues. Percebe? E é isso que eu falo para você, nesse bate-papo aqui, trocando ideia contigo, tá? E, por último, outra coisa aqui que tem tantas coisas que eu aprendi lá com o seu Rodrigues, né? Olhando, observando ele, e que hoje eu coloco no Radar Brasil, né? A outra coisa que eu aprendi com o seu Rodrigues foi o seguinte: diferente de todos os clientes, todos os vendedores da loja, o seu Rodrigues, que vendia mais do que todos lá na loja Pernambucanas, em 1998, né, na cidade de Ubatuba, ok? Eu já trabalhei lá como vendedor rapidamente, né? O seu Rodrigues fazia totalmente diferente. Enquanto todos os vendedores atendiam e focavam em uma única venda, isso é, os clientes viam, né, os vendedores comuns, digamos assim, né, e o qual eu era também lá no meio, né, as pessoas viam, eu vendia para elas e deixava elas ir embora, elas vão, obrigado, e ir embora. Sabe o que o seu Rodrigo fazia? O seu Rodrigo não focava em vender uma única vez para essas pessoas. O seu Rodrigo era o único na loja que tinha o cartãozinho dele. O seu Rodrigo, ele fazia duas coisas muito interessantes. Ele pegava o cartãozinho, ele tinha o cartãozinho dele, ok? Então, quando ele mentia, ele deixava o cartãozinho dele, tá? O cartãozinho dele, né? Com o nome dele, o telefone dele, né? Ali da loja dele. Percebe? Ele fazia questão, depois que ele vendeu, ele dava o cartãozinho. E outras vezes também, o que ele fazia? Ele pegava um contato, ele mesmo pegava um contato, por exemplo, outras pessoas iam comprar alguma coisa na loja e não tinha na loja, ele pegava o contato desses potenciais contratantes, clientes, no caso, né? Para depois ele contatar, ele mesmo contatava lá dentro da loja Pernambucanos, ele ligava para esses clientes, né? Ó, chegou aqui a TV que não tinha lá naquele dia, quando você veio, acabou de chegar, você pode vir aqui, tô aqui te esperando, tá? Já separei aqui para você. Percebe? Sabe como a gente chama isso? Como a gente chama isso em vendas, em processos de vendas, né? A gente chama disso de follow-up, o acompanhamento. Percebe? É você nunca perder uma venda. Foque em vender a venda, em vender, né? Ok? Então, para isso, o seu Rodrigo era craque, né? Ele criava, primeiro ele deixava o contato dele, tá? Ele fazia a venda, então ele já, na venda, ele deixava o contato dele para o cliente poder comprar dele de novo. Percebe? O cliente poder ligar para ele, seu Rodrigo, estou precisando disso, tem aí na loja? E o seu Rodrigo poder responder ele. Ele deixava o telefone da loja, né? O nome dele, o telefone da loja Pernambucanas, beleza? Tá? O seu Rodrigo fazia isso. E para os clientes que iam lá procurar algum produto, né? Novos clientes que ele, por acaso, não tinha na loja, o que ele fazia? Ele pegava contato do cliente e quando chegava o produto na loja, ele ligava para esses clientes. Percebe? Era por isso que o seu Rodrigues foi um dos maiores vendedores da loja. Percebe? Isso que eu acabei de falar para você, meu caro amigo músico, né? E musicista, é processo de vendas. Então, lembra daquilo que eu te falei para você vender seus shows? Se você é um artista
que fala assim, eu não gosto de vender, eu sou tímido, tímido, sei lá. Ah, entenda, vendas não tem a ver não tem a ver de você ser extrovertido, isso, aquilo. Tem a ver com processos, entender processos, entender o comportamento do vendedor. O vendedor que mais vende, assim como era o seu Francisco, o seu Rodrigues, era uma questão que ele tinha um comportamento ativo, ele queria vender, ele tinha fome de vendas, ele tinha claramente na mente dele de que os produtos dele resolviam problemas. E ele encarava cada um daqueles potenciais clientes que iam entrando, ele entendia como, de fato, como pessoas que ele poderia ajudar, e em troca, depois que ele ajudava, ele ia ganhar, ele ia ficar feliz, porque ele ia vender para aquela pessoa, a pessoa ia comprar um ótimo produto, uma TV que estava precisando, ia ficar feliz. Ele entendia que tinha um ganha-ganha, ele entendia que venda é bom para todo mundo, é ganha-ganha, percebe? E é isso que eu quero falar para você, meu amigo músico. Esse tipo de comportamento que você precisa colocar para você poder circular os seus shows, percebe? Tá? A maioria, agora a gente entra aqui no lado dos músicos, a maioria dos músicos, né, que não circulam, muitas vezes porque no comportamento deles, está na mente deles aquela história de que, eu não gosto de vender, né, vender é ruim, percebe? Sendo que não, vendas é ótimo. Vendas, você tem que ter fome de vendas. Assim como o seu Rodrigues. Foi isso que eu aprendi lá atrás, que fez toda a diferença para mim. Percebe? Isso que fez toda a diferença. Hoje no Radar Brasil, além de. Eu gostei tanto desse negócio de vendas, né? Que hoje eu tenho o Portal Radar Brasil, onde eu tenho dezenas de produtos lá que a gente fica vendendo. Porque eu amo vender, estou aqui gravando esse vídeo para dando dica para você, ensinando como é que você pode vender mais seus shows, tá? Para você circular seus shows em mais cidades, estados e até mesmo países, tá? E tudo é só você entender o que é vendas, tá? Vender é algo bom, tá certo? Diferente do Brasil, as pessoas acham que vender é algo... Não, vender é algo bom. Você precisa ter fome de vendas, tá? E entender que quando você vai vender o seu show para um cliente, um contratante, para você entenda assim, peraí, eu posso resolver o problema desse contratante. Esse festival precisa de um ótimo show de rock and roll e eu tenho esse ótimo show de rock and roll, percebe? Então, eu preciso entrar em contato com ele, percebe? Eu tenho que ser ativo e ir atrás desse contratante, ok? Pesquisar ele, aí é você utilizar as mesmas técnicas de vendas, que nem eu acabei de falar para você aqui, que eu aprendi vendo o seu Rodrigues, tá certo? Eu aprendi muito vendo o seu Rodrigues, né? O senhor totalmente calmo, introvertido na dele, e era o que mais vendia. E o que ele fazia? Recapitulando, né? E essas são as dicas que eu quero falar com você aqui, tá? De comportamento, né? Aquela história, primeiro, enxergue o seu contratante, tá? Como uma pessoa que você pode ajudar ele. Entenda que ele tem um problema que você pode... O seu show, estamos dentro do mercado musical, o seu show resolve o problema dos contratantes, tá? Um festival só existe, festival de música só existe se tiver música, se tiver show, percebe? Não existe festival de música sem shows. Percebe que o seu produto faz a existência de um festival. Então, por que você vai ter vergonha de entrar em contato com festivais que acontecem no Brasil e fora do Brasil? Existem, eles estão aí, precisam do teu show. Então, você tem que ter fome de, caramba, eu preciso entrar em contato com esses camaradas. E não somente festivais, mas centros culturais, casas de shows, SESCs, redes internacionais como a Aliança Francesa, tantos outros que existem no mundo inteiro, percebe? Mas falando a nível de Brasil, tem tantas oportunidades aí, tantos contratantes, potenciais clientes seus que precisam contratar show e você talvez até hoje ficou meio assim, porque você não entendia direito o que era vender, né? Então, vender é muito bom. Dessa primeira técnica, você precisa fazer a dica que eu te dou, né? Segunda dica que eu te recomendo você fazer para você vender mais seus shows, né? É aquela história, né? Seja ativo, vá atrás, não espere, tá? O seu Rodrigo, ele era extremamente inteligente, que, tipo, percebe? Quando as pessoas, acontecia a pessoa querer comprar alguma coisa nas lojas e não ter, ele não ficava de braços cruzados.
que ele fazia? Ele pegava, ele era ativo, ele pegava o número dessa pessoa e quando chegava o produto, quando ele tinha o produto lá, ele ligava, percebe? Ligue, não tenha, seja ativo. Para você ter a sua agenda de shows cheia, tá? Você não precisa ser ativo, você que tem que ir ao encontro dos contratantes, percebe? Dos clientes, esse é o ponto, percebe? Outra coisa, tá? Foque em vender, não uma única vez, mas foque em vender várias vezes. Foque em resolver problemas dos seus contratantes, dê o melhor show possível que você possa dar, né? Faça com o delírio, né? Resolva o problema do contratante e foque em vender outras vezes para ele, tá? Grandes artistas, aliás, uma coisa que eu aprendi aqui, fenomenal, com um amigo meu, o Rafa, né? Um forte abraço para o Rafa, se por acaso estiver assistindo esse vídeo, do Finlândia, né? O Rafa do Finlândia é um dos artistas independentes que eu falo assim, meu, é fenomenal o que eles fazem, ele e o Maurício Canducci, né? É um dom que roda o mundo inteiro. E uma coisa que eu aprendi muito, observando os processos do Rafa, é que quando ele toca em festivais, né? O que ele faz? Ele não toca uma única vez naquele festival. Geralmente ele vai acabar tocando nesse festival no próximo ano, ou daqui a 2 anos. Mas por quê? Ele sempre foca na recorrência, ok? Na recorrência. Então, eu foco nisso. Como é que a gente faz isso para ter recorrência, Marco? É muito simples. Mantenha contato. Crie uma base de contatos ali, que nem o seu Rodrigues fazer, a mesma coisa que o Rafa faz, e a mesma coisa que eu faço aqui no Radar Brasil faz, ok? Todas as vezes que você tocar, tenha o contato desses contratantes, né? Entre em contato com eles periodicamente, manda um abraço. E aí, como é que tá? Vamos agendar aquele show aí para um outro período, uma outra data, vamos agendar, percebe? Mantenha contato. A partir do momento que você foca na recorrência, percebe? Fica muito mais simples, né? Investir num ponto que você cria uma base de contatos, né? De clientes, contratantes tão forte que ele fica muito mais fácil para você vender as coisas, né? Aí acontece exatamente o que aconteceu com o seu Rodrigues. As pessoas começam a buscar você, e entrar em contato com você, porque você fez um bom trabalho, você deixou o seu contato com eles, você entrou em contato com eles, e as pessoas, quando elas precisarem de um outro show, elas mesmas vão começar a entrar em contato com você, percebe? Fica até muito mais fácil o processo. Então, percebe tudo isso que a gente acabou de fazer? Acabei de falar até para follow-up rapidamente. Processos de vendas, tá? Hoje aqui nesse vídeo, eu queria só compartilhar para você que para você, artista, poder circular mais os seus shows, tá? Primeiramente, você precisa entender isso, ter esses comportamentos de vendas, entender como é que funciona, entender que vender é bom, tá? Se por um acaso você é um artista que fala, não, eu não gosto de vender, não, vender, então, você ainda não entendeu o seu show como um produto, você não entendeu a música como um mercado. Ok, nós estamos dentro do mercado, onde tem os contratantes, né, que tem problemas a serem resolvidos, e o produto que resolve esse problema deles é o seu show. Percebe? Então, peraí, se você tem um produto que resolve o problema, e se você resolve o problema, você vai ganha o seu dinheiro, peraí, como é que você não gosta de vender? Não faz sentido. Entende? Percebe? Então, tenha fome de vendas, entenda esse processo. A partir de agora, é possível você circular muito mais seus shows, mais cidades, mais estados, tá? E agora eu quero falar para você, cara, meu músico, vamos lá. Marco, você falou um monte de coisa aí sobre vender. Pô, eu quero sim circular mais meus shows em outras cidades, outros estados, né? Mas eu não sei como fazer isso sozinho. Então eu quero falar para você, meu amigo músico, nós estamos aqui no Radar Brasil, tá? Com a nossa imersão, venda e circulação de shows focadas em artistas e bandas sem empresária, tá? São 3 dias essa imersão, onde a nossa meta é muito simples, é ajudar você, desde o comportamento de vendas. Como é que você tem, a gente vai ajudar você a, digamos, programar a tua mente para entrar no modo de vendas, para entender o processo de vendas, a ter fome de vender, tá? A gente vai te ajudar nisso e vamos te mostrar planejamento, como é que você tem que se planejar para executar a sua circulação de shows em outras cidades, regiões, e a partir daí a gente também vai te mostrar
junto com você, vão te mostrar no computador, tirar suas dúvidas somente de como é que você vai fazer para vender os seus shows. Encontrar os contratantes, os tipos de contratantes, como é que você vai se comunicar, abordar esses contratantes, percebe? Como é que você vai oferecer o seu show? Ok? E se o contratante, Marco, se eu entro em contato com o contratante, Marco, e ele não me responde, acabou a venda aí? Não, você vai fazer exatamente que nem o Sonic fez. Rodrigues, a gente vai mostrar como você faz isso na prática no nosso mercado musical. É você entrar em contato com eles, é você fazer um follow-up. Lembra que eu falei? Né, seu Rodrigo, que eu aprendi de venda, seu Rodrigo, e que eu utilizo hoje aqui, percebe? O Radar Brasil, todos os dias, quando a gente manda e-mail, e você vai aprender o mesmo processo. A venda não acontece no primeiro contato, tá? Então a gente vai mostrar para você os processos de venda, de abordar esses contratantes. Você vai entender que cada contratante, né, tem um tipo de dor específico, um problema, né? Então você tem que saber dialogar diretamente com a cabeça desse contratante, tá? Que nem eu te falei, no centro cultural, a forma de você abordar um centro cultural para você oferecer seu show é diferente de como você vai aborda um bar, né? Da mesma forma que é diferente como é que você vai abordar um festival, um centro, e assim por diante, tem vários contratantes, percebe? Nessa nossa imersão, você vai aprender isso, tá? São 3 dias de imersão, tá? A duração de 1h20. Geralmente passa um pouco, porque a gente é músico, a gente tá aqui para ajudar você de fato, né? Então a gente vai te ajudar em 3 dias em todos esses processos, desde a mentalidade, tá? De vendas, desde a questão de planejamento da sua circulação de shows, né? Como é que você planeja a sua circulação de shows para outras cidades? Como é que você vai fazer a captação a prospecção, né, dos contratantes? Como é que você vai abordar eles para vender, ok? Você vai todos os processos de vendas, tá? Lembre-se, para você vender seus shows, ter uma agenda lotada, é uma questão de processos. E nessa imersão, a gente vai te ajudar nisso, tá? Desde 1998, a gente já faz esses processos de circulação de shows, né? E o que eu vou te mostrar, literalmente, na prática, é o que eu já fiz, que me possibilitou, literalmente, circular shows, sendo um artista independente, empresário, né? Circulando shows, tanto no Brasil, em várias cidades, estados, regiões, né? E fora, ok? Mesmo sem ser conhecido, mesmo sem ter milhões de pessoas seguidores no Instagram, mesmo sem ter ouvintes no Spotify, você não precisa nada disso, tá? Para você vender e circular seus shows, você precisa somente focar em vendas, focar nos importantes. E essa imersão é para te ajudar nisso, tá bom? Não sei quando é que você vai dar assistindo essa aula aqui, mas agora que eu estou lançando, estamos aqui lançando, né? Provavelmente deve estar aberta em valor promocional, tá certo? Essa nossa imersão, beleza? Então, ó, em algum lugar aqui tem um link, aqui embaixo tem um link. Clica que aí você vai cair na nossa página de vendas com mais detalhes dessa nossa imersão, o preço, tá bom? E aí você pode estar contratando, falando diretamente com a gente pelo WhatsApp, beleza? Tirando suas dúvidas e aí garantindo a sua vaga, tá? Então, meu cara músico, na dica de hoje foi isso, comportamento de vendas. Foque nisso, tá? Que esse é o primeiro ponto, digamos assim, o primeiro ponto acontece aqui na cabeça, tá? Na nossa mentalidade. Entender o que é vendas, a partir do momento que você entende o que é vendas, você começa a ter fome de vendas. E aí, quando você entende alguns processos de vendas, naturalmente vai acontecer o quê? Vendas, você vai começar a vender os seus shows, tá? Lembre-se, não tem nenhum mistério vender shows ou qualquer outra coisa. Vendas é vendas, tá? Só modifica o produto ou o serviço, tá? Os caras que mais vendem, tá? São aqueles que têm processos, entendem o que é vendas, têm fome de vender e executam, tá bom? E a gente vai te ajudar nisso. Clica aí que a gente está te aguardando aí pelo WhatsApp. Forte abraço!